Independente de quantos casos aconteceram aqui na minha contagem, na minha tabela desculpe, no meu conjunto de dados de treinamento, eu sempre vou pegar e vou ver quantas vezes aconteceram e vou fazer mais meio no numerador e vou dividir pela quantidade de vezes que a minha classe era zero mais um. Então sempre eu vou pôr aqui, ó, mais meio, mais um, mais meio, mais um e assim por diante. Na outra classe um também, mais meio, mais um e assim por diante. Se vocês olharem, a única diferença que eu tenho dessa transparência aqui, quer dizer, desses cálculos aqui, estou voltando 2 slides para esse cálculo aqui, é que aqui eu tenho 1/5. Lá eu vou ter 1 mais meio sobre 5 mais 1. Aqui eu tenho 2/5. Lá eu vou ter 2 mais meio sobre 5 mais 1. A mesma coisa aqui embaixo. Aqui eu tenho 5/5. Lá eu vou ter 5 mais meio dividido por 5 mais 1. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é sempre no numerador ponho mais meio e no denominador ponho mais 1. No numerador mais meio, no denominador mais 1. Com isso, a única coisa que eu estou evitando aqui é que no caso do zero, certo? Então, quando eu tinha esse caso aqui de 0/5, eu vou ter 0 mais meio, certo? E esse 0 mais meio, então, não vai zerar o meu produto. E vou dividir pelo mesmo 5 mais 1. Então, perceba que esse termo que antes era zero, com essa suavização que eu fiz, passou a ser representado por 0,09. E perceba então que quando eu fiz esse cálculo, lá eu agora passei a ter 0,011 ao invés de 0,008, tá? E aqui eu passei a ter 0,033 ao invés de ter 0,00000 como eu tinha antigamente. Então percebam que essa suavização que eu fiz, ela faz com que quando apareça um zero, nesse caso aqui, esse zero não domine a conta. E ele deixe que se eu tenho uma instância muito parecida com a classe zero e a única exceção era essa variável, esse atributo que estava prejudicando tudo por conta de um zero, esse zero aqui não vai influenciar tanto mais e aí os outros atributos vão conseguir mandar no processo e percebam, quando eu comparo agora, a minha classe 0 tem uma probabilidade menor do que a minha classe 1. E se eu fizer a normalização, eu vou perceber que isso acontece. Então, se eu normalizar, eu vou somar 0,011 mais 0,044, tá? Então, desculpe, mais 0,033, essa soma vai dar 0,44. E aí, então, eu vou fazer 0,011 dividido por 0,44, vai dar 0,25. E 0,014 dividido por 0,044, que vai dar 0,75. E agora eu digo então que a probabilidade da minha classe ser zero é 0,25, certo? E a probabilidade da minha classe ser 1 é maior, é 0,75. Então, com a suavização, o meu resultado está mais adequado. Percebam, a classe mais provável passou a ser a classe 1 para essa minha instância número 11 aqui, certo? E é assim que a maioria das implementações mais confiáveis, ela trabalha com o Naive Bayes. Por exemplo, se a gente rodar o Naive Bayes do Weka, da nossa ferramenta que a gente conhece, ele vai fazer esse processo de suavização. Tá? Isso é uma coisa legal da gente ver e a gente vai ver na prática, inclusive, rodando isso daqui a pouco. Tudo bem? Bom, aqui então a gente sabe agora como fazer o cálculo da probabilidade das classes usando a ideia do Naive Bayes e a gente percebe que fica super fácil, né? É simplesmente sair fazendo conta e vendo quantas vezes aconteceu uma variável para aquele valor da classe e assim por diante para todas as variáveis envolvidas no meu problema. Esse é o nosso classificador Naive Bayes, o classificador mais simples que a gente tem, que trabalha com essa ideia de classificação usando o modelo probabilístico por trás da classificação, tá bom? Vocês vão ter, e eu vou pedir que vocês façam essas contas na mão, novamente, igual a gente fez com o C4.5 e o ID3, tá? Então, nas nossas atividades dessa nossa unidade 4, a gente vai ter alguns casos para vocês fazerem esses cálculos aí, bom? Certo. Agora, vamos só então fechar um pouco essa história do Naive Bayes e tentar trazer alguns pontos importantes
que nós já discutimos quando a gente falou dos classificadores simbólicos que tem como base a árvore de decisão, que foram o ID3 e o C4.5. Bom, lá no ID3 e no C4.5, a gente sabe que diferentes tamanhos de conjuntos de dados de treinamento podem influenciar no processo, certo? Então, quanto maior a amostra, mais confiabilidade a gente tem lá, porque o modelo do ID3 e C4.5 normalmente tem como base algo parecido com a entropia, né? Então, os dois, na verdade, trabalham com entropia e algumas variações que a gente tem ainda vão ter como base a entropia. Aqui é a mesma coisa, aqui nós estamos trabalhando com probabilidade, então nós também estamos trabalhando com frequência relativa. Então a gente viu que conjuntos de dados pequenos são talvez ruins para você trabalhar com Naive Bayes. Isso significa que, na prática, o que eu quero dizer para vocês é que lá no dia a dia de vocês, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, realizando alguma tarefa de classificação, quanto mais dados vocês tiverem, melhor. Sempre busquem o máximo de dados que vocês puderem sobre um determinado problema, porque a amostra vai ficar mais confiável e vai trazer maior credibilidade na classificação que você está fazendo. Tá bom? Bom, um outro ponto que aparece aqui e que não aparecia na nossa árvore de decisão é como é que eu calculo a priori. A nossa a priori, a gente viu que ela pode ser calculada com base no próprio conjunto de dados de treinamento, mas aqui vale a pena mencionar que quando você faz isso, ou seja, quando você calcula a sua a priori com base no próprio conjunto de dados de treinamento, você está reforçando a possibilidade de overfitting. Então, como é que a árvore de decisão tradicionalmente trabalha para melhorar o problema de overfitting? Ela não cria uma árvore tão longa, né? Então ela quer criar uma árvore mais curta possível e ela realiza poda depois que a árvore foi feita, certo? E aqui no Naive Bayes, se eu quiser diminuir o overfitting, uma possibilidade para eu diminuir o overfitting usando o Naive Bayes é não calcular a priori vinda do conjunto de dados, e sim usar uma a priori independente. Essa a priori independente pode vir consultando-se um especialista. Então imagina que eu estou tentando classificar no mercado de ações e querendo ver será que eu devo comprar ou vender ações dessa empresa hoje por conta da situação do mercado financeiro. Tá? Então eu não vou calcular a priori com base nos dados históricos, eu vou perguntar para alguém que entenda disso qual seria a priori que ele tinha no geral e vou colocar essa priori dentro do meu algoritmo. Aqui é um jeito interessante que a gente está vendo também de como misturar conhecimento do ser humano, de um especialista humano, com um conhecimento que vem dos dados, que está sendo extraído dos dados. Tá? Quando a gente aplica o processo de mineração de dados, a gente não pode pensar que os dados vão nos contar tudo sobre o problema em questão. Algumas vezes, os dados são um pouco tendenciosos ou os dados não nos explicam uma ou outra situação que seria importante para entender o problema. E se você tiver especialistas humanos que entendem desse problema, que têm experiência em resolver esses problemas, é muito bacana se você puder integrar o seu algoritmo de classificação com o conhecimento que esses especialistas humanos tinham ou têm, certo? Então você vai numa empresa e uma empresa te contrata para você fazer mineração de dados, é muito importante que você converse com o pessoal da empresa e fale, olha, eu gostaria muito de tentar trazer para dentro do modelo de classificação que a gente vai construir todo o conhecimento que vocês têm. Então a gente não quer jogar fora o que vocês têm e nem dizer aquilo que vocês aprenderam durante anos e anos trabalhando com esse problema não tem sentido ou não tem valor. Tem muito valor e seria bem importante integrar junto com o modelo. E aqui, usando o Naive Bayes, essa integração pode estar na forma de definição da nossa probabilidade a priori. Tá? A escala e o tipo de atributos. Então aqui, assim como no ID3, percebam que isso que a gente fez na hora de calcular a probabilidade para o Naive Bayes foi contagem, certo? Para eu calcular a probabilidade por frequência relativa, ou seja, contando quantas vezes aconteceu esse valor e quantas vezes aconteceu aquele valor, é importante que as minhas variáveis do problema sejam discretas. Existem implementações do Naive Bayes para quando as variáveis não são discretas e normalmente elas são chamadas de Gaussian
naive Bayes, ou seja, elas são algoritmos que consideram que todas as suas variáveis seguem uma distribuição gaussiana, ou seja, uma distribuição normal de probabilidade. Tá? Nós não vamos ver na nossa disciplina esse tipo de naive Bayes, certo? E a gente vai trabalhar sempre, então, quando for fazer os cálculos, considerando que as nossas variáveis são discretas. E se elas não forem, a gente vai discretizar antes de trabalhar com elas, tá bom? A validação cruzada aqui continua sendo muito importante, assim como era lá nas árvores de decisão. Classes desbalanceadas têm influência aqui, porque a gente vai ter, na verdade, esse processo de contagem, e quando eu tenho muito poucas instâncias de uma classe e um número muito grande de instâncias da outra classe, isso pode atrapalhar o desempenho do algoritmo. Por isso é importante também, na hora de fazer a análise do desempenho do naive Bayes, ter atenção para a nossa matriz de confusão. Certo? Esses são pontos importantes, então, na hora de você parar para pensar ou avaliar ou construir um classificador naive Bayes.